vamos falar de destinos mais baratos que o real brasileiro, principalmente de 2022 para cá, né? Então vamos falar sobre isso porque a gente precisa, né, ter um lugarzinho mais barato para a gente poder viajar. A gente não aguenta mais sofrer com o real sendo desvalorizado aí pelo mundo inteiro. Então bora falar sobre isso. Tem 10 lugares, a gente vai falar sobre eles aqui agora. Vamos lá, como é que eu fiz para escolher esses lugares, né? Tem alguns parâmetros aqui que são importantes. O primeiro é, como diz o próprio título do vídeo, o fato de que esses lugares eles tiveram a sua moeda desvalorizada ante o real, ou desvalorizada muito em alguns lugares, ou às vezes pouca coisa, mas ainda assim aqueles lugares, por outros motivos, ainda é mais barato. Tem diversos motivos que fazem com que essa moeda tenha deflacionado o seu valor, né? Falando de um jargão aqui mais economiquez. A gente não vai entrar tanto nos detalhes das razões, obviamente não é o objetivo. E eu deixei de fora alguns países que simplesmente tiveram suas moedas desvalorizadas porque eles estão em guerra, né? A gente não vai estimular vocês a visitarem nesse momento aqui para a gente estar, por exemplo, a Ucrânia. Então, não faz sentido, né? Então, esse tipo de país ficou de fora, tá? E outra coisa que também é importante é que nem sempre a hospedagem ela vai ser a mais barata. A gente não está falando da lista dos 10 países com hospedagem mais barata. A gente está falando de países que tiveram a sua moeda desvalorizada ante o real. Isso faz com que, aqui na lista, tem alguns países que, embora tenham uma percepção de que esse país seja barato, a hospedagem ela está no valor, no nosso padrão, mais alto. A gente vai falar sobre isso quando chegar a esse país. Então, vale a pena que você, de repente, considerar outros fatores, se você tiver com uma folguinha no seu orçamento, se você quiser arriscar, quiser conhecer muito esse país, enfim, você vai ter motivos diversos, mas o foco aqui é a moeda. Falando em moeda, sim, você pode levar seu cartão da Wise, seu cartão da Nomad para esses países que a gente vai apresentar aqui. A gente recomenda muito porque, enfim, é a melhor taxa que você vai encontrar quando você estiver viajando. Você vai pagar mais barato e você vai agradecer a gente pelo resto da sua vida. Então, de nada. Tem link aqui com benefícios para cada uma dessas duas contas, a Wise e a Nomad. Clica, abre a sua conta e depois vem aqui agradecer a gente. Vamos embora para os países. Primeiro país é a Argentina, primeira cidade, Buenos Aires. Não tem como, a gente pensa em moeda desvalorizada, a gente pensa logo na Argentina em primeiro lugar, né? A moeda lá é o peso argentino, a cotação é uma coisa que já começa legal, né? A gente já tem um vídeo sobre isso, a gente explica como você faz a cotação na Wise, a gente explica o uso da Western Union, que, enfim, indo direto ao ponto, é a melhor maneira hoje de você fazer câmbio na Argentina. É melhor do que você fazer com cambista, do que usar cartão, do que usar qualquer outra coisa. Então, a Western Union realmente continua sendo, até esse momento, a sua melhor cotação de câmbio na Argentina. Porque lá tem dois câmbios. Então, se você for pegar aqui a cotação no final de 2022, R$1 estava valendo 33 pesos argentinos no câmbio oficial ou cerca de 63 no câmbio paralelo. Isso por final do ano de 2022. Agora, lá no final de 2021, a gente está falando que R$1 pagava 18 pesos e cerca de 35 no mercado paralelo no final de 2021, ou seja, é praticamente o dobro da deflação que a gente viu aqui nesse período. Então, realmente, a desvalorização da Argentina, ela tem motivos aí, principalmente nos últimos anos, né, por conta das questões econômicas, de estabilidade política no país, mas como a gente viveu lá durante 3 meses, a gente aprendeu com os argentinos que estão sempre em crise. Estão sempre em crise, eles estão acostumados com isso, então pra gente é um choque, obviamente, eles não gostariam de viver assim, mas eles são mais acostumados a viver assim do que a gente, muitas vezes. Então, realmente, tem motivo essa desvalorização na Argentina, é uma coisa histórica, a gente não vai aqui ficar discutindo a fonte disso, enfim, nada, realmente não é esse o objetivo do vídeo, mas a questão é que isso é um país que desvalorizou bastante. A hospedagem lá é algo que a gente, pro nosso estilo de vida, tá? Todas as hospedagens que eu vou falar aqui foram pesquisas que a gente fez no Airbnb, usando a plataforma e pegando mais ou menos o mesmo padrão de um apartamento, casa inteira, um espaço inteiro, como o Airbnb fala, e para 2 pessoas, né? Então a gente viu ali que o custo hoje na Argentina para você achar um lugar tá a partir de R$3.000. Muitas vezes esse valor ele pode ser negociado, tá? A gente já viu isso na prática, a gente pagou, na época da última vez, R$3.000 para poder ficar num quarto dentro de uma pensão, era ótimo, a gente adorou o lugar, sem problema nenhum com viver dessa maneira, o espaço era realmente muito bom, foi um dos melhores lugares que a gente já ficou, assim, na vida nômade. Mas lá a gente descobriu que as pessoas estavam negociando por fora, pagando tipo R$2.000. Fechou o lugar? Tá bom. Se você for ficar ali 2 meses, fecha o primeiro mês pela plataforma, chora um descontinho,
e depois fecha o segundo mês pessoalmente com o anfitrião, com a anfitriã, e paga um valor mais barato. Então o custo mensal da hospedagem ali pode ser que caia bastante para você. O que tem para fazer em Buenos Aires, gente? Comer. Além de todos os fatores, a carne é uma coisa bem barata, o vinho também é barato, doce é barato, tem muitos lugares para você visitar, tem São Telmo, tem o Rosedal, se você gosta de ver florzinha, tem arte de rua ali, se você for para a área de La Boca, tem a Recoleta, que é um centro mais antigo, né, um dos bairros mais antigos, mais tradicionais, e a gente recomenda bastante. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa, assim, eu quero poder voltar, a Bárbara também, a vida inteira, não por simplesmente ser barato, é porque realmente a gente gosta da experiência como um todo, né, é barato, a comida é boa, vinho é bom, as pessoas são legais, a gente sempre foi muito bem atendido por lá, eles falam espanhol, pode ir tranquilo com o seu portunhol para Buenos Aires, que eles estão mais do que acostumados em atender turistas, principalmente nós brasileiros. Próxima cidade, Cidade do México, a cidade ao quadrado aqui, é isso aí, o peso mexicano. Ele, no final de 2022, estava valendo 3,72, sendo que no final de 2021 estava 3,68. Nossa, 3 centavos, 3 centavos, mais pra gente. Cada desvalorização nessa situação do real vale muito. O peso mexicano ele foi afetado ali por diversos fatores externos, mas principalmente com todas as demandas ali de exportação que afeta muito o país, né? Então, enfim, alguns outros fatores internos ali, como a inflação e também algumas políticas econômicas. Então, por conta disso, o México, ele foi um país que, como um todo, ele teve ali uma quedinha, sabe? No seu valor econômico, mas que pra gente vale a pena ainda assim como brasileiros. Pra mim, pessoalmente, é um dos lugares que eu mais quero conhecer por conta da comida. Comida mexicana e comida árabe, pra mim, são os meus dois pratos, em termos de países, favoritos. E eu quero muito poder ir pro México, só pensando nisso. As outras coisas, pra mim, é tudo plus, é tudo bônus, é tudo cereja do bolo. Os aluguéis ali no Airbnb estão por volta de R$ 2.500. Então já está um pouquinho mais barato do que a gente viu em Buenos Aires. Então realmente já começa a ter uma visão aqui, de repente, não sei qual que é o seu orçamento, comenta aqui embaixo qual que é o seu orçamento de hospedagem. Estou comparando, como sempre, aqui com o nosso orçamento, que é de R$3.000, esse estilo aí de um espaço inteiro no Airbnb. Tem várias coisas para você fazer lá, tem ruínas antigas para você poder visitar, tem centro histórico para você poder ir, tem museu, tem vários mercadinhos, mercado de rua, comida de rua, tem mural colorido, tem arte de rua, enfim, realmente o México é obviamente um dos países mais interessantes do mundo. É um grande país com uma cultura muito forte, muito presente assim, né, até mesmo no nosso dia a dia no Brasil, a gente vê vários restaurantes de comida mexicana. Então eu gostaria muito de poder ir lá. Se você for e quiser dar uma dica aqui pra galera, já fica à vontade. E obviamente no México eles falam espanhol. Próxima cidade vai fazer muita gente aqui ficar feliz por a gente estar incluindo ela nessa lista, que é Istambul, na Turquia. É isso aí. Agora a gente foi para a Europa. A gente saiu ali das Américas, a gente foi para a Europa. A lira turca, no final do ano passado, de 2022, ela fechou R$1 pagando 3,60 de lira turca, sendo que no ano anterior estava 2,06. E aqui sim a gente teve um aumento de quase 200% dessa desvalorização entre a lira turca e o real. Tem vários fatores econômicos ali e políticos também. Uma taxa de inflação muito alta, tá querendo aí competir com a Argentina. Tem o débito do governo também, que acaba influenciando tanto a inflação quanto a falta de estrutura para poder lidar com o câmbio, sabe? Tem várias mudanças globais também, inclusive com relação às exportações da Turquia, né? Tem algumas questões políticas ali envolvendo o líder do país, que agora eu não quero nem falar o nome dele, que eu não vou muito com a cara desse maluco. A hospedagem é uma das coisas que a gente começa a conversar aqui agora. Vamos conversar aqui mais um pouquinho. Às vezes, a hospedagem aumenta e você ainda assim consegue ter um custo de vida mais baixo. Aqui na Turquia, a gente estava vendo umas casas dentro do nosso perfil por volta de R$4.200. Significa que a gente não vai porque o nosso orçamento é de 3.000? Não, porque a comida na Turquia, além de ser extremamente deliciosa, ela é barata. Então você consegue ter um custo mais baixo ali de alimentação, seja ela na rua, seja ela no mercado, dentro de casa, você precisa cozinhar dentro de casa. Com isso você consegue fazer com que o seu balanço no mês, principalmente quando você controla o ano inteiro, né? A gente gosta de diluir os gastos ao longo do ano, fiquem muito melhores. Então, vamos jogar essa desvalorização da lira turca ao nosso favor e fazer com que essa oportunidade da gente se hospedar, mesmo que seja pagando mais caro, acabe valendo a pena. Então, obviamente, pode ter outras fontes
outros lugares que você possa pesquisar por casas. Aqui eu quis para poder ficar no padrão para todo mundo e não ficar um negócio meio, enfim, desorganizado. Para todos os países eu sempre fui no Airbnb, mas obviamente tem outros lugares que você pode tentar visitar também, sem problema nenhum. Lá tem um monte de coisa para você visitar. Você tem mesquita, você tem mercado, você tem as antigas muralhas da cidade ali, a Torre de Galata também, que é um negócio bem interessante para você poder visitar. Tem arquitetura modernista ali no distrito de Galatasaray, então realmente dá para você conhecer bastante coisa assim, cara. A Turquia é um país que ele é tão grande e ele é tão significativo que ele simplesmente fica em dois continentes, Europa e Ásia. Então é tanto que pode se chamar aí talvez de Eurásia, né? Então ele vai quase igual a Rússia, sabe? Começa num lado e termina no outro. É isso daí, cara. É um dos países com história muito interessantes e a gente que gosta de história, a gente definitivamente quer conhecer quão logo seja possível o país. Obviamente na Turquia eles falam turco, mas eles se viram ali no inglês com você também. Aproveitar que a gente mencionou a Ásia, vamos embora ali para Bangkok, na Tailândia, porque é a próxima cidade que você deve visitar, pensando aí na desvalorização da moeda deles com relação ao real. A moeda deles é o Thai Baht, ou Baht, não sei qual maneira que se fala, mas antigamente, né, em 2021, o baht estava valendo 5,96 e no final de 2022 já estava valendo 6,70, ou seja, R$1 pagava 5,96 e depois passou a pagar 6,70. Realmente teve uma valorização significativa, né, deles ali. Então, o que causou isso foi uma combinação ali de fatores internos e externos. Tem uma mudança global de demanda por exportações, né, por produtos vindos da Tailândia, uma certa instabilidade econômica e também algumas questões ali políticas internas do país. As hospedagens na Tailândia, a gente sabe que tem, enfim, opções muito mais baratas se você não fechar pelo Airbnb, mas dentro do Airbnb a gente achou umas coisas interessantes a partir de R$2.600, que já não é um absurdo pra gente. Mesmo que lá, chegando lá, a gente consiga encontrar coisas mais baratas, né? Já vale a pena ir. Você tem uns templos muito interessantes para você poder ir visitar. Tem um monte de mercado agitado ali no esqueminha de Chinatown. Tem o mercado flutuante também, que dizem que é bem interessante. Tem o Grand Palace, bem histórico. Você tem a comida de rua, né? A vida noturna da Tailândia, que é uma coisa que eu imagino que seja única, né? Eu também tô doido pra gente poder ir pra lá. Todas as cidades aqui que eu vou falar, a maioria delas eu tô doido pra gente poder visitar. Essa vida nômade, né? Dá até uma ansiedade na gente, assim, de vez em quando. Mas enfim, tem um monte de lugar legal, passeios pra você poder fazer, seja ele histórico, seja ele bucólico, enfim, mesmo ali em Bangkok, que você não tem acesso às praias afrodisíacas da Tailândia, você consegue aproveitar muita coisa em termos de cultura, e aí cultura extrapolando para tudo quanto é lado, né? Do lado da arte, do lado da história, do lado da gastronomia. Realmente vale muito a pena. O país fala a língua tailandesa mesmo, mas eles também se viram no inglês sem problema nenhum. Próxima cidade, essa daqui eu não conhecia. Foi legal, foi na pesquisa, botando a pauta aqui pro vídeo. Aliás, aproveitando, cara, assim, a gente tem um trabalhão para poder fazer essa pesquisa para vocês, organizar tudo, deixar tudo meio separadinho. Então só peço uma coisa, que você deixe seu like aqui. Isso ajuda a gente a manter o conteúdo gratuito, conteúdo simples, a gente fica animado, fica empolgadinho, porque chega para mais pessoas, enfim, o alcance fica maior, muita coisa boa acontece por conta disso. Então a gente agradece muito. Vamos lá, Suva, em Fiji, no Fiji ou na Fiji, não sei, gente, preciso viajar mais. Eles têm lá o dólar fijiano. No final do ano passado, 2022, R$1 estava comprando 43 centavos do dólar lá de Fiji. E no final de 2021 estava comprando 38 centavos. Não caia nessa perspectiva de que é um país que, se a moeda compra, o real compra uma moeda que é tipo centavos, sabe? R$1 compra centavos, então esse lugar é mais caro. R$1 compra 10 moedas locais, então esse lugar é mais barato. Não é por aí que funciona uma análise para a gente poder saber se o país é barato ou não. Se você for para o Japão, se você for converter R$1 para o ien japonês, você vai ter um valor que você, nossa, estou rico no Japão. Aí você vai comprar uma água, você vai pagar muito caro por essa água, mais caro que você pagaria em reais no Brasil. Então não é assim, não é uma relação matemática tão simples quanto essa, não. Tem outros fatores que a gente precisa até chegar à conclusão do poder de compra. Mas a questão é que valorizou o real ante essa moeda do Fiji, então esse dólar deles acabou enfraquecendo aí no longo dos últimos anos. Tem fatores econômicos, tem um alto nível
nível de dívida do governo, tem uma questão da exportação ali e algumas mudanças globais que fizeram com que o Fiji tivesse alguns problemas na sua balança comercial e aí a sua moeda tivesse dado uma enfraquecida no final do ano passado. As hospedagens elas estão por volta de R$4.000, o que eu achei interessante, porque a gente está falando aqui de um país que fica na Oceania, então a gente agora está indo para o nosso terceiro continente, né? Praticamente quarto. A partir de R$4.000 você consegue uma hospedagem ali em Suva. Tem mercado para você conhecer, né? Mercado animado pra caramba, que é de mercadão de rua mesmo, tem jardim tranquilo se você for uma pessoa mais reservada, orquestra, você tem teatro para poder visitar, tem arte de rua, você tem praia, tem tradições locais, tem a história do povo fijiano também que é bem interessante, tem água termal também, que é um negócio, uma experiência única ali, tem piscina de lodo, olha que coisa maluca que tem. Tem bastante coisa para você poder fazer ali em Fiji, eu acho muito interessante para a gente poder fincar ali um lugar na Oceania, sabe? Muita gente, provavelmente assim como vocês também, nunca foi para a Oceania, então é uma oportunidade para a gente ir para lá, né? É um país ali que em termos de moeda para a gente faz sentido e é uma experiência que, pelo que eu estou vendo nas imagens, é interessante. Vamos agora para o nosso próximo país e o próximo continente. Dessa vez a gente vai para a África, para a cidade do Cabo, na África do Sul, onde teve também a sua moeda desvalorizada. O rand sul-africano, R$1 estava comprando no final de 2022 R$3,27 rand sul-africano, sendo que em 2021, um ano antes, o R$1 estava comprando R$2,76. Então realmente teve uma valorização aí, mais ou menos uns 50 centavos, né? Comprando a mais aí, R$1 comprando mais do que 50 centavos do rand sul-africano. É uma crise que o país tem enfrentado, uma crise econômica nos últimos anos, uma certa instabilidade política também, fatores externos, enfim, tudo isso que a gente tem ouvido aí, e algumas demandas que mudaram aí nas exportações que saem da África do Sul. Tem um fator crítico aqui, que são as hospedagens que eu achei mais carinhas, acho que talvez sejam as mais caras de toda essa lista aqui, que dentro do padrão que a gente gosta, estava ali por volta de R$5.000. Salgado, mas talvez o Airbnb não seja a melhor plataforma para esse país. A gente pode pesquisar um pouco aí, se você foi já na África do Sul, ali em Cape Town, e puder falar pra gente quanto que você pagou, por onde você fechou. Lá tem muita paisagem natural, é um dos países, para mim, que me lembra bastante o Rio de Janeiro, porque tem aquela proximidade da montanha com o mar, que é uma coisa que é difícil de você ver no mundo afora. Tem o Cabo da Boa Esperança, o famoso Cabo da Boa Esperança aí, que é o Cabo das Tormentas, como a gente estudava na época de história, quando eu era criança. Tem os bairros bem vibrantes, assim, com muita música, muita cultura. Tem muito museu, muita galeria, tem praia também, tem uma península ali do Cabo, né, que enfim, que é um negócio bem bonito. Tem o farol do Cabo da Boa Esperança. São coisas maravilhosas. África do Sul, vários amigos que eu conheço que foram para lá só voltam dizendo o quanto que gostaram da experiência. Então eu acho que vale a pena para todos nós termos essa oportunidade de conhecer esse país africano, que fala inglês inclusive, então fica um pouco mais fácil aí pra gente, né? Se você tiver o conhecimento básico da língua, aí você já consegue se virar bem por lá. Saindo agora da África, a gente vai de novo ali pra Ásia, mas dessa vez agora pro Sudeste Asiático. Para onde? Para Vietnã. Falou da Tailândia, tinha que falar de Vietnã, falar de Hanoi principalmente, onde o dong vietnamita, a sua moeda local, estava sendo comprada por R$1, estava comprando 4.500 dongs no final de 2022 e era 4.000 no final de 2021. Então, já deu ali 500 dongs a mais pra gente. A moeda deles enfraqueceu também por algumas combinações de crises internas e externas, algumas mudanças globais que fizeram com que as exportações de vietnamitas já não fossem tão procuradas como era antigamente, além de uma certa instabilidade política ali, algumas questões internas deles. As hospedagens no Airbnb, encontrei umas bem interessantes a partir de R$2.400. Cara, achei ótimo valor. A gente sabe o quanto que o Vietnã é bacana de se conhecer. Então a gente tem lá bairro histórico para conhecer da velha cidade, você tem lago para você poder conhecer, tem muito templo e pagoda, que não é samba, que não tem nada a ver com isso, da cidade. Tem templo da literatura também, que deve ser um negócio bem interessante. Comida de rua, vibrante, mercado da cidade, todo aquele negócio ali, que é bem interessante. Tem uma baía ali, Baía de Halong, e o Parque Nacional dele, de Bavi. Tem algumas tradições culturais que a gente consegue ver nas ruas também. Tem museu de história militar do Vietnã, tem toda aquela questão de guerra que teve, né? Deve ser bem interessante ali.
Eles falam vietnamita, mas você consegue se virar bem no inglês também. Vietnã é um dos países mais, sei lá, enfim, que provavelmente mais sofreram transformação nos últimos 50 anos. Enfim, o país mudou completamente. Da vitória de uma guerra sobre a maior política econômica do mundo, que foi os Estados Unidos, para se tornar esse destino turístico, além de ser um destino comercial também, industrial. Enfim, tem várias empresas mudando a sede para lá. Isso há muitos anos, porque eles, parece que a língua inglesa, eu lembro disso na época da faculdade, cara, assim, em 2010 estava na faculdade e a gente estudava que era um mercado muito interessante para o Vietnã, porque eles falavam muito inglês, assim como os indianos também falam muito inglês. Então é um país, enfim, com uma... tá explodindo uma bolha positiva para eles, né? Então bora lá ajudar eles. Saindo da Ásia, do Sudeste Asiático, a gente vai para a América Central, para a cidade do Panamá. É outra cidade que a gente vai falar aqui, já falou de cidade do México, agora a cidade do Panamá. Fica onde? No Panamá. A moeda deles é o Balba, que eu adoro, porque eu sempre confundo com Balboa. Mas eles também usam o dólar dos Estados Unidos. Inclusive ali no dia a dia deles é bem mais comum você usar o dólar nos Estados Unidos. R$1 estava comprando dólar cerca de 19 centavos no final de 2022 e 18 centavos de dólar no final de 2021. Então sim, a gente comemora até mesmo quando a gente está comprando 1 centavo a mais de dólar aqui. A economia panamenha é muito dolarizada. É um nível acima, né, na verdade, do que a Argentina é. Então, a economia da Argentina é extremamente dolarizada, mas não nessa maneira oficial, praticamente, nas ruas, de você poder comprar em todos os lugares. Isso realmente é até difícil pra gente que é turista achar a moeda deles para poder usar. Então, o dólar deles lá, né, o dólar, na verdade, que é o dólar mesmo, né, e a moeda que eles utilizam acaba sendo essa. A moeda deles foi muito, a economia como um todo foi muito enfraquecida ao longo dos últimos anos. A questão do Panamá também acabou sofrendo com a pandemia, porque, enfim, basicamente o canal do Panamá ali, então isso faz com que, com uma redução das exportações, das movimentações econômicas que a gente viu de 2020 para cá, até, enfim, final de 2021 mais ou menos, a gente viu que a economia sofreu bastante. Mas ainda assim é um país muito interessante para a gente poder visitar. A gente viu Airbnbs ali bons a partir de R$3.000. Deu uma olhada no que tem para fazer, achei bacana. Tem o canal do Panamá, não tem como. E a gente que tem um vídeo, não sei se vocês já viram o nosso vídeo curto mostrando como funciona o canal pequeno ali que a gente viu na Inglaterra. Inclusive eu estou gravando aqui na Inglaterra ainda nesse momento. E a gente gravou esse vídeo, aí muita gente falando, tem o canal do Panamá que é assim também. Tem Barra Bonita, São Paulo. Eu falei, gente, eu sei como é que funciona, eu sei disso, mas é legal porque a gente viu uma pequenininha, sabe? Quase uma maquete de canal, sabe? Então, uma mini canal do Panamazinho ali, bem fofinho. E foi maravilhoso. Então, eu quero muito poder conhecer o maior, eu acho que é o maior do mundo, né? Não sei se o canal de Suez é maior do que o canal do Panamá. Enfim, tem aquelas eclusas maravilhosas, né? Eclusas de Miraflores, como eles falam. Tem muitos bairros vibrantes pra gente poder conhecer, Casco Viejo e O Barrio também, então são 2 bairros bem interessantes pra gente poder ir. Praia e as ilhas que ficam tanto no Oceano Pacífico quanto no lado do Caribe. Tem jardim do Parque Nacional pra gente poder conhecer e tem algumas atividades ao ar livre ali, que você pode fazer, tipo caminhada, mergulho e pesca. Então, assim, eu acho que é uma das cidades mais completas, porque você consegue ver um pouco de tudo e ainda por cima você tem praticamente a visão de 2 oceanos aí, né? 2 mares, o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Então, é bem interessante. Obviamente, eles falam espanhol. Falando em Caribe, a gente vai fazer igual os nossos parentes mandam tanta gente fazer, que é vai pra Cuba. É isso aí, vamos pra Havana, cara. Vamos pra Havana, porque o peso cubano deu uma desvalorizada ali ante o real. Hoje, o real ali no final de 2022 estava comprando 4,60 do peso cubano e no final do ano anterior, 2021, estava comprando 4,27. Então, tem quase um pouco mais de 30 centavos ali. Cuba, a gente não precisa dizer todas as restrições econômicas que o país tem, então isso só enfraquece mesmo a moeda deles. Eu entendo que tem várias questões políticas, ideológicas por trás aí pra gente discutir, adoraria discutir isso numa mesa de bar com vocês, mas o fato é que teve essa desvalorização do real, então vale a pena pra gente, ficou ainda melhor pra gente. Eu sei que muita gente fala que tem outras coisas no país que acabam ficando mais caro, então é bom ficar de olho que a hospedagem não é tudo, porque a gente achou a hospedagem até no preço legal, a partir dos R$3.000 ali a gente achou umas hospedagens interessantes. Tem obviamente muita coisa para se fazer em Cuba, tem o Capitólio de Havana, que eu adoro, que se chama Capitólio também, assim como em Washington, nos Estados Unidos, tem a Praça da Catedral, também bem bonita para poder ver, tem o Museu da Revolução, não tem como não visitar isso, tem Praça das Armas, como todas as cidades latino-americanas tem
uma Praça das Armas lá, tem a sua também. E tem um restaurante que é muito famoso, que é La Bodeguita, que é um restaurante vão grandes escritores, tem assinatura lá do Ernest Hemingway, enfim, tem um monte de gente que vai lá. É comida muito boa e um restaurante muito bem frequentado ao longo de muitas décadas. Então, acho que também é uma outra coisa que vale a pena aí visitar Cuba, que obviamente fala espanhol ali. Eu não gostaria de ficar só em Havana, não. Gostaria de ficar em outras cidades também para ter uma visão mais completa, né? Como a gente visitar o Brasil e for só no Rio de Janeiro. Aliás, é até difícil, né? Para você entender o Brasil, você tem que visitar muitas cidades de muitas regiões diferentes. O Rio de Janeiro é completamente diferente de uma cidade no interior de Minas. E é na mesma região sudeste. Então, enfim, é muito louco, né? Acho que por isso que eu gosto da vida nômade de slow travel, porque você vai no país, aí volta de novo, uma outra época, numa outra estação do ano. Cuba é um desses países que eu quero ir pela primeira vez logo e quero voltar, talvez, ao longo da vida. Riga, na Letônia. Isso aí, a nossa última cidade agora, que fala em euro. Aqui a gente vai falar em euro. Antigamente a gente comprava com R$1 16 centavos de euro no final de 2021 e no final de 2022 a gente já estava comprando 18 centavos de euro. Então a gente está comprando 2 centavos de euro a mais. Teve uma inflação ali, teve algumas influências que fizeram com que as coisas ficassem um pouco mais complicadas para eles economicamente falando. Fatores internos, fatores externos, mudanças globais, tudo isso que a gente vem comentando aqui acaba afetando muito o país. E também eu vi umas hospedagens aqui a partir dos R$5.000. Então, você, como eu falei lá em Cape Town, sabe, na África, aqui também achei caro, achei R$5.000, um valor assim que eu confesso que eu esperava que fosse mais barato ali na Letônia. Tem muita coisa pra gente poder ver, tem um bairro histórico da velha cidade ali, tem arquitetura, arte nouveau, colorida, que eu acho bem bonito, nas fotos pelo menos, né? Tem parques e jardins pela cidade, você tem um mercado central, você tem um parque da floresta, você tem o Monumento da Liberdade também, que é bem legal para poder ver. Tem vida noturna, pra gente que gosta disso ali, tem várias coisas ali no Central District deles, e também do Quiet Center, também são dois lugares bem interessantes para a gente poder visitar. Tem tradições culturais que você vê pelas ruas e eles falam letão, mas também a gente consegue se virar no inglês. Então esses foram as 10 cidades, os 10 destinos para você poder visitar, planejando, pensando agora em 2023, lugares em que o real desvalorizou. Fica de olho nesses países aqui, tem muita coisa boa pra gente poder conhecer em cada um deles. Eu tentei dar uma equilibrada aqui em todos os continentes para poder facilitar um pouco a sua decisão, mas eu quero saber qual desses países aqui que você acha que foi surpreendido por eu estar nessa lista aqui e ficou com vontade de visitar. Deixa seu comentário aqui, dá seu like, se inscreve se você não é inscrito, fica que vai ter mais vídeos aí. Um beijo no seu passaporte e até o próximo vídeo.